Você pega um iPhone para fazer, desavisadamente, não se protege de acordo com o artigo 40. Você pega, faz, dá um orçamento, depois o cliente leva o aparelho, volta, fala que o Wi-Fi não está funcionando e bota a culpa em você. Ele pode levar na Apple. A Apple pode cobrar R$ 2.000 para ele e você tem que pagar o serviço para o seu cliente. Você vê a importância que tem de você ter termos de serviço bem estruturados. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nesse vídeo eu falo sobre como se basear para escrever os termos de serviço da sua oficina de reparo de celulares e como fazer isso de forma que atenda os requisitos de lei. Meu nome é Caio e esse é o episódio 15 da série do 0 a 10.090. Primeiramente vamos começar explicando o que são termos de serviço. Termos de serviço são aquelas regras básicas que ficam nas ordens de serviço para poder orientar tanto o dono da oficina de reparo de celulares ou do home office, quanto orientar o cliente em relação a seus direitos e deveres. Então, basicamente, os termos de serviço definem o mínimo da relação estabelecida entre prestador de serviço e o contratante numa possível disputa, numa possível discordância do que é direito e do que é dever de cada um. É importante dizer que os termos de serviço eles são baseados em regras maiores. Então, esses termos eles são apenas o básico que retrata os principais pontos, mas eles não podem ser de acordo com o que a gente acha, com o que a gente tira da nossa cabeça. Eles têm que ser baseados em alguma lei específica, ou do estado, ou do município, ou até mesmo do Brasil, que é a nossa federação. Para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para quem está começando no ramo de celulares, para quem quer começar com o pé direito. E esse vídeo não é para quem já tem os termos de serviço escritos, já está na estrada há muito tempo, ou até se quiser pegar umas dicas, não tem problema. Mas ele é mais para quem está começando e tem dúvidas de até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Lembrando que as leis o tempo todo mudam. Então, talvez o que eu fale aqui, se você pegar esse vídeo depois de 2022 e 2023, ou até mesmo ainda em 2022, pode ser que surja um novo projeto de lei, uma nova proposta de regulamentação, e essa proposta ela seja aprovada no Congresso Nacional e vire lei e mude algumas coisas da relação de prestação de serviço entre fornecedor de serviço e entre o cliente. E se a empresa não trabalhar com termos de serviço, ela corre o risco de se prejudicar perante a justiça e também corre o risco de prejudicar o cliente, porque muitas vezes você não tem condição de atender o cliente e você não tem termo de serviço, o cliente não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer, pode acabar num processo na justiça onde ninguém ganha. Porque mesmo o fornecedor de serviços ganhando o processo na justiça, na verdade ele perdeu, porque além dele perder reputação, ele teve que pagar advogado, tempo e outras coisas mais. Então é por isso que é importante você ter os termos de serviço bem definidos. Nesse ramo de manutenção de celulares, tudo que você faz ele é dinâmico e ele é orgânico, ou seja, uma atitude ela não leva sempre ao mesmo resultado. Então, os termos de serviço, você trabalhar com regras pré-estabelecidas, você trabalhar com uma determinação, você trabalhar dentro da lei, você trabalhar sempre buscando exercer o seu direito, o seu dever, o direito e o dever do seu cliente, isso gera autoridade. E essa autoridade, indiretamente, ela acaba por impactar no teu faturamento, ela acaba por impactar no resultado final do teu mês, do teu ano. E isso é muito importante. Então, pequenas coisas que você faz, pequenos gestos que você faz na tua oficina de reparo de celulares, ela conta lá na frente para você poder ter um resultado melhor financeiro, um resultado melhor de reputação e finalizar no crescimento da sua empresa. Muita gente tem medo de infringir a lei ao fazer os termos de serviço. Então, por conta disso, acaba por não fazer os termos de serviço corretamente, eles ficarem incompletos, ou eles ficarem com coisas que não condizem com a lei e tolhem os direitos do cliente, ou atribuem obrigações mais do que o necessário para a oficina de reparo de celulares ou para o home office. Então, por isso os termos de serviço eles têm que ser embasados, eles têm que ser fundamentados e eles têm que ser feitos de maneira a cumprir sempre o que está disposto na legislação vigente. Os termos de serviço eles não valem nada na prática se você fizer eles contra
as legislações. Então, se você fizer um termo de serviço, o cliente pode assinar embaixo. Você criar um dispositivo nesse termo de serviço que ele não seja previsto em lei, ou que ele vá de encontro a alguma lei, algum artigo, algum inciso, ele não vale de nada. Então não adianta a gente querer achar que vai escrever o que for conveniente para a gente nos termos. A gente não dá garantia para serviço de desoxidação, a gente não dá garantia para software, porque isso não vale. Não vale de nada se a lei disser o contrário. Então você pode escrever o que você quiser e o cliente pode assinar o que ele quiser. Sempre a palavra final vai ser a letra da lei. Sempre a palavra final vai ser a lei. Então não adianta. Por isso você tem que saber os termos de serviço. E essa assinatura do cliente ela é nula e ele ainda vai se sentir enganado depois. O que acontece? Muitas vezes a gente se põe numa situação de querer conversar com o cliente, chegar num acordo com o cliente, só que isso pode ser lá na frente prejudicial, porque nem todo mundo tem a mesma cabeça. Algumas pessoas honram os acordos que fazem, outras não. Então ela pode chegar ali e assinar aquele papel, não, eu concordo com você, meu celular está oxidado, e a gente pode assinar, se der algum problema lá na frente, eu não vou ficar chateado, eu não vou fazer nada. E chegar lá na frente, ele ficar injuriado da vida, ou alguém buzinar no ouvido dele, e ele decidir tacar o processo nas costas da tua empresa. Então por isso que você tem que sempre fazer tudo que está de acordo com a lei. E o mais importante é que quando você faz o que está de acordo com a lei, você conhece também os seus direitos e os seus deveres. E você consegue dialogar com o cliente baseado na lei. Isso é fundamental nos dias de hoje, você conhecer. Então você tem o conhecimento do que é o Código de Defesa do Consumidor, você tem o conhecimento do que é o Código Civil. É muito importante para você poder trabalhar nesse ramo e para você poder ter sucesso, para você poder ter êxito e não perder dinheiro, que é o mais importante, e reputação. Então por isso é tão importante você conhecer os termos de serviço, os termos de lei. O que é o CDC? CDC é o Código de Defesa do Consumidor. É um código criado pela legislação brasileira para poder estabelecer uma relação de consumo de produtos e serviços entre o consumidor brasileiro e o vendedor de produtos e o prestador de serviços. Então, basicamente, ele estabelece as regras básicas de o que você pode e o que você não pode fazer no seu negócio. No nosso caso, numa oficina de reparo de celulares ou no home office. Alguns artigos do CDC, eles são totalmente responsivos quando a gente fala em um prestador de serviço. No vulgo, o consumidor está protegido contra tudo e o prestador de serviços ele é sempre o canalha que quer enganar o consumidor final. Não importa se todas as evidências provem que o aparelho sofreu algum tipo de mau uso ou se o cliente tem optado por não fazer determinado tipo de serviço, se depois ele quiser, ele pode te processar e pode ganhar. A legislação ela define dois tipos de produto, tá? Os essenciais e os não essenciais. Aí eu pegando aqui uma definição do Google, podemos definir que produto essencial como sendo aquele cuja demora para ser reparado prejudique significativamente as atividades diárias do consumidor e o atendimento de suas necessidades básicas. Aqueles destinados a atender as necessidades e a promover a plena inclusão social de pessoas com deficiência também. Essa é a definição básica de um produto essencial. E, de acordo com o Ministério Público Federal, ele apresentou um parecer manifestando que o consumidor poderá exigir imediatamente a substituição do telefone celular que apresentar defeito, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço em caso de vício. Isso é até um trecho do CDC que eu estou reconhecendo aqui. O que acontece? Por ele ser um produto essencial, o consumidor não pode ficar sem esse produto. Então, o CDC ele inclui para produtos essenciais que você não pode deixar de fornecer esse produto ou serviço para o seu cliente. Existe um prazo e você tem que ressarcir o seu cliente quando isso acontecer. Então, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra dos materiais e equipamentos a serem empregados e as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.
Ou seja, você tem que passar na tua ordem de serviço, você tem que passar o valor prévio e discriminar preço da peça, preço do serviço, se tem algum outro acréscimo de frete, alguma outra taxa administrativa e a data de início e término dos serviços. O orçamento, de acordo com o inciso 1º desse artigo, o parágrafo 1º desse artigo, ele terá validade de 10 dias contados do seu recebimento pelo consumidor. Ou seja, você tem que garantir o seu orçamento por 10 dias. Tá? E uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O que isso significa? Orçou, tem que cumprir. O telefone chegou na sua loja ou no seu home office com a tela apagada, você foi lá e já deu. Ó, é tela, é tanto. Se o telefone estiver todo quebrado, sem Wi-Fi, processador danificado, você tem que fazer tudo. Se você orçou tela, você tem que arcar com todo o ônus, a não ser que você convença ou você conte com a bondade do seu cliente para poder renegociar e ele aprovar ou não o orçamento ou desistir do serviço. Porque olha só, o parágrafo 3º desse artigo diz que o consumidor não responde por quaisquer ônus ou despesas ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos em orçamento prévio. Ou seja, você orçou, você se responsabiliza por tudo. Qual é a saída para você poder pegar esse aparelho e não correr esse risco de você fazer um orçamento, cobrar um preço e depois ter que consertar o aparelho todo por sua conta? Usar o termo pré-orçamento. O que é o termo? E botar isso por escrito. O termo pré-orçamento é o seguinte: todos os aparelhos que entram na loja, e você pode botar isso nos termos também de serviço, todos os aparelhos que entram na loja estão sujeitos a um orçamento prévio, pré-aprovado. Porém, só poderá ser feito um reparo do aparelho após a aprovação do orçamento definitivo. O que significa isso? O aparelho entra, é tela. Você pegou, bota a tela e testa todas as funcionalidades do aparelho e dá uma olhadinha na placa para ver se ela não está maltratada, com sinal de oxidação, molhada, com alguma marca de queimado. Isso é fundamental para você poder dar um orçamento e correr o mínimo de risco possível de ter que arcar com outros vícios do aparelho, que inclusive está previsto em outro artigo do CDC. Você é responsável por vícios ocultos, a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Mas, a princípio, para orçamento, a saída é você dar um pré-orçamento e desse pré-orçamento você faz o orçamento definitivo já com certeza de que você tem todas as funcionalidades do aparelho garantidas. O que você pode fazer também? Você pode assinalar os vícios para o cliente. Olha, seu aparelho está com problema de som. Você vai escrever isso no OS, você vai dar o orçamento para ele fazer no OS. Ele já vai ter ciência desse vício e ele pode ou não aprovar o orçamento. Ah, eu quero só fazer a tela, mas eu não quero fazer o som. Você vai botar na sua ordem de serviço: o cliente optou por não fazer o serviço de reparo do sistema de som do aparelho. Acabou. É um orçamento que você deu e o orçamento foi rejeitado. O cliente tem ciência do vício. Não foi alegado que o vício foi contraído na sua oficina de reparo de celulares ou no seu home office. E o cliente, ele assinou por escrito que ele tem conhecimento do vício, que o vício foi causado por ele e que ele não quer fazer o serviço. Então, essa é a forma mais clássica de você poder escapar de vícios futuros e poder fazer um orçamento que não dê dois papos para o cliente, porque você tem dois malefícios, né? Quando você faz um orçamento de cara e você tem esse problema, de você ter um outro problema e depois precisar ficar renegociando com o cliente preço. Primeiro, o cliente ele sente profissionalismo da sua parte, porque você deu um orçamento só e foi aquele orçamento. Segundo, quando você dá dois orçamentos, como diz o Código de Defesa do Consumidor no artigo 40, você fica na mão do seu cliente. Ele pode ou não aceitar: não, cara, porra, eu entendo, realmente acontece, pode acontecer de você ter um problema realmente no aparelho, porque ele caiu no chão, então eu vou aprovar esse outro orçamento. Então, não, cara, eu não quero fazer não, porque ficou muito caro, eu vou levar meu aparelho embora, vou comprar outro aparelho. Agora, tem cliente que não: meu amigo, eu não quero saber. Você fez, agora você assume e você vai fazer tudo.
Ou ainda aquele cara que fala, esse defeito não estava, agora você vai ter que arcar com as despesas desse defeito, porque foi causado aqui. Quando você dá um pré-orçamento, está escrito por expressamente escrito, que você vai fazer um pré-orçamento que você não tem conhecimento de defeitos porque o celular não liga, é uma parte pré-acordada. Tá? Pré-acordada entre as partes que pode haver outros problemas no aparelho e que você vai testar. Então fica a dica, todo aparelho ele tem que entrar em pré-orçamento, tá? Vamos falar sobre vícios, que agora esse aqui é um assunto que a gente tem uma grande discrepância nas oficinas de reparo de celulares, que são sobre vícios. Os vícios eles são uma coisa que geram muitos impasses entre os donos de oficinas de celulares e o cliente, entre o prestador de serviços e o cliente. Por quê? Porque os vícios eles podem ser ocultos ou eles podem ser vícios aparentes. Os vícios ocultos, às vezes, eles podem sim ser responsabilidade do prestador de serviço, mas nem sempre são. Às vezes ele nem existia. O cliente levou o telefone para casa, deu uma queda no aparelho e o aparelho simplesmente voltou na sua assistência. Ele não te fala que o aparelho caiu, o aparelho quebrou, danificou alguma parte da placa e você é responsável porque ele diz que o defeito foi feito na sua oficina. E como você prova? Porque ainda de acordo com o CDC, você tem que provar que você não fez. Geralmente, na legislação brasileira, o acusador ele tem que provar que você não fez. Não é você provar que você não fez. Eles chamam de inversão do ônus da prova. Se alguém te acusar, você que tem que provar que não foi. Então, é mais uma coisa onde o CDC ele protege o cliente. Então, vamos falar aqui sobre vícios. Vai anotando porque isso aqui que eu estou te passando se você for um advogado, ele não vai te cobrar menos de R$200 para fazer. Então, é muito importante você ter que isso aqui são os principais pontos. Então, é importante que você anote esses códigos e depois você baseie seu termo de serviço por esses artigos. É o artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem próprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Antes da gente dizer o que o consumidor tem direito de exigir, vamos falar sobre esse artigo 20. Vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou diminuam o valor. Um Wi-Fi com problema diminui o valor do aparelho e torna ele impróprio para o consumo se o cliente disser que ele trabalha com o aparelho e conseguir provar isso e disser que perdeu dinheiro, você paga até por lucro cessante. Se o cara deixar de vender 3 dias porque você danificou o aparelho dele ou porque o aparelho estava danificado e você não se protegeu, até lucro cessante, se ele quiser, danos morais, ele consegue arrancar de você. Então, o fornecedor de serviços ele responde por vícios sim, e por aqueles com disparidade das indicações constantes da oferta. A tal tela original China, a tal tela original nacional. É original? É original, pô, vamos botar aqui, para poder fechar o serviço. Muitas vezes o lojista ou o profissional de home office, ele fala que a tela é original, quando a tela não é original. Então isso pode sim prejudicar de maneira muito séria a oficina de reparo de celulares, tanto em reputação quanto financeiramente. Então é importante você sempre dizer a verdade. Então o que você tem que fazer? Caso você caia nesse artigo 20, a reexecução do serviço sem custo adicional, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Foi o que eu falei anteriormente. Se o cliente, mesmo depois que você devolveu o dinheiro do conserto dele, ele disser que ele perdeu o dinheiro com você porque você causou algum dano no aparelho dele, você não conseguir provar o contrário, você pode pagar por perdas e danos. Inclusive, o abatimento proporcional do preço. Por exemplo, se você cobrou R$1.500 para fazer uma tela de iPhone, e o cara depois vai ter que pagar 700 para fazer o Wi-Fi, você tem que devolver esses 700 para ele. Inclusive, se o cliente não sentir confiança em você, ele pode levar esse serviço para ser executado em terceiros, tá? E por conta e risco sua. Ou seja, você pega um iPhone para fazer, desavisadamente, não faz aquela cláusula, não se protege de acordo com o artigo 40. Você pega, faz, dá um orçamento, depois o cliente leva o aparelho, volta, fala que o Wi-Fi não está funcionando e bota a culpa em você. Ele pode levar na Apple.
a Apple pode cobrar dois mil reais para ele e você tem que pagar o serviço para o seu cliente. Você vê a importância que tem de você ter termos de serviço bem estruturados. Pode salvar a pele da sua oficina de reparo de celulares. Uma outra coisa que é importante falar é sobre o artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime de responsabilidade. Ou seja, você não pode alegar assim, eu não sabia que o Wi-Fi estava ruim. Você tem que arcar com o custo de qualquer jeito, sabendo ou não do problema, você arca com o custo. Uma outra coisa que a gente falou lá em cima, o artigo 25, é vedada a estipulação contratual de cláusula que possibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessas e nas sessões anteriores. Ou seja, você não pode meter lá na ordem de serviço, estou consertando aqui, eu não me responsabilizo por qualquer vício decorrente de má utilização do aparelho. O cliente ele pode chegar para você e falar, meu amigo, isso aí foi feito aqui. Como é você que tem que provar, você toma. Tá? Então, esse é o cuidado que você tem que ter sobre vícios. Como é que funciona a cadeia de você se exonerar desses vícios? Primeiramente, o aparelho ele entra como um pré-orçamento. Entrou como um pré-orçamento, o que você vai fazer? Você vai fazer toda a verificação visual e você vai fazer a verificação das funcionalidades do aparelho. Estando tudo ok, você confirma o orçamento inicial, com uma troca de tela, uma troca de conector de carga, uma troca de bateria, enfim, o que for. Segundo, caso haja um vício no aparelho já presente, você vai relatar esse vício e fazer o orçamento desse vício. Se o cliente aceitar o orçamento, você vai corrigir o vício do aparelho do cliente. Caso o cliente não aceite, você vai dizer na ordem de serviço que o cliente não aceitou que esse vício tenha sido corrigido e que você vai precisar e que você vai fazer só o serviço que ele aprovou para fazer. Ou seja, o cliente tem conhecimento do vício, ele nessa ordem de serviço atesta que o vício não foi ocasionado por você, quando ele concorda que o aparelho tem o vício, ele não aprova, ele está concordando ali que o vício não foi causado por você, que ele já tinha ciência desse vício. E você se exime de vícios futuros. Então é muito importante você ter em mente essas informações para você poder trabalhar de maneira a diminuir o máximo possível. Agora, existe uma coisa nessa situação toda. O cliente, quando o cliente entra com o aparelho, ele pode muito bem alegar, se o aparelho estiver ligando, que você causou problema no aparelho dele. Mas você vai diminuir 90% ou mais de 90% a incidência disso, porque o cliente sabe, quando ele entra com o aparelho, que você não deu o orçamento definitivo, que você vai testar, ele fica desencorajado a tentar jogar para cima de você alguma situação desse tipo. Eu sei disso por experiência própria. Antes de aplicar essa técnica, eu sofria muito com esse problema. Olha, meu aparelho saiu daqui e agora não está funcionando Wi-Fi. Agora não está funcionando rede. Olha só, agora não está pegando chip. Demais da conta. Depois que eu fiz isso, eu quase não tenho mais esse problema. Aparece aí, a cada 3 meses aparece um maluco que quer imputar alguma responsabilidade da qual eu não tenho. Então é importante você sempre observar isso e você fazer a coisa da maneira correta. Conhecer os seus direitos é importante, por causa disso você se livra de um monte de problema. E problema financeiro também. Uma outra coisa importante de você considerar é a garantia dos produtos. Você não pode oferecer 30 dias de garantia. Isso não existe. Você não pode oferecer garantia só sobre determinados serviços e outros não. Você tem que oferecer a garantia dos seus serviços, são 90 dias. Não importa se está oxidado, não importa se o aparelho está se é software, não importa se o aparelho está quase morrendo, isso não importa. Você tem que oferecer a garantia de 90 dias do seu serviço. Tempo de garantia de serviço. Você tem 30 dias para vícios aparentes. Ou seja, se você entregou o telefone para o cliente com uma tela trincada já. O cliente entrou para trocar a tela, o cliente levou até com a tela trincada e ele não viu. Ele tem 30 dias para reclamar com você. Passou os 30 dias, vícios aparentes, ele não pode mais reclamar. E 90 dias para qualquer outro tipo de vício. Então, fica a dica aí. 30 dias, o cliente chegou aqui 10 dias depois na sua loja, aqui a tela trincou sozinha. Peraí, trincou sozinha?
Olha aqui, eu não vi, estava trincado aqui em cima, eu não vi. Depois de 30 dias. Não cola, né? Então é isso. E o que o cliente não tem direito à garantia? Quando ele não cumpre as recomendações do fabricante. Oxidação não tem garantia. Mas o aparelho não pode ter entrado para reparar contigo e você notar a oxidação, ele sair e depois você dizer que o aparelho estava oxidado e não cumpriu as recomendações do fabricante. Porque você viu que o aparelho estava oxidado, o certo era você comunicar a ele e vocês dois assumirem o risco meio que juntos. Aí é de cada dono de oficina de reparo de celulares. Eu, por exemplo, aqui eu tenho um treinamento que eu sei o nível de oxidação que pode causar um dano e sei o que não pode. E assumo o risco, porque às vezes até o que não pode causa o dano. E eu assumo esse risco dependendo do valor do aparelho, valor do serviço, como está o estado do aparelho. Então, isso aí é uma coisa que você é caso a caso. Oxidação é caso a caso. Mas a oxidação contraída antes ou depois do serviço faz a diferença. Se ele, depois que você fez o serviço, chegar com o aparelho oxidado e não tiver nada na OS que fale sobre isso, é problema do cliente, porque ele não cumpriu as recomendações do fabricante. Outra coisa, o aparelho sai de sua assistência, sai funcionando e chega sem... o aparelho morreu aqui, entrega para você. Você vai lá, olha, a placa está queimada. Sobretensão, sobrecarga no aparelho, não cumpre os termos de garantia. Então, não é passível de garantia. Tela trincada. O aparelho o cliente ele pode chegar na tua loja falando de Wi-Fi. Meu Wi-Fi não funciona, mas está com a tela do aparelho trincada, não cumpre as condições de garantia, porque o aparelho não pode ser submetido a choques, quedas, impactos, torções, nada disso. Então, se não cumpre as condições de garantia, não cumpre as condições do seu cliente. Agora, é importante você ter em mente que você trabalha numa oficina de reparo de celulares, num home office, geralmente numa cidade pequena, num bairro, aonde você conhece todo mundo, aonde você tem uma reputação a zelar. Então, também, assim como o caso da oxidação, o caso a caso para você avaliar a viabilidade da garantia do seu cliente é importante. Por quê? Porque às vezes é uma coisa boba que você pode resolver para o teu cliente, você ganha a fidelidade dele, você ganha a lealdade desse cliente e você às vezes desembolsa um valor mínimo, às vezes nem desembolsa nada. Às vezes você nem perde nada porque você reparte com o seu cliente o prejuízo. Então, é importante, mesmo ele não tendo razão, por uma outra razão, por um outro motivo, mesmo ele não tendo razão, ele pode sim te botar na justiça, ele tem esse direito de te acionar. E se ele te acionar, o advogado não cobra menos de R$400 para te defender. Isso se for amigo. Porque se ele for um advogado mesmo fera, alguma coisa, você vai ter que pagar mais de R$400. E se tiver várias diligências, se o cara entrar com ação, se for para a área civil, porque começa no tribunal especial, mas pode ir para a área civil, você ainda vai ter que pagar de novo. Você vai ter que pagar o advogado de novo. Você paga R$200 às vezes de diligência do advogado para ir até o fórum falar com o papel, o aborrecimento que você tem, o tempo que você tem que sair do seu negócio para poder ir na audiência. Então, às vezes, vale mais a pena você sair com um prejuízo pequeno do que você ter uma situação dessa para você. Já aconteceu comigo e é muito desagradável. E não é responsabilidade minha, é responsabilidade do cliente, mas um funcionário meu que nem trabalha mais com a gente, ele tratou o cliente de uma maneira muito ríspida e acabou por gerar o ódio desse cliente, e ele nem colocou a gente na justiça mais pelo valor do aparelho, ele já queria colocar a gente na justiça por vingança. Então é muito importante a gente ter esse bom senso e saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir em questão de garantia, e onde a gente pode dar os anéis e deixar os dedos. Ok, pessoal? Então, essa é a dica. Retirada de aparelhos da loja. Uma outra coisa que causa uma divergência muito grande. Pode tirar? Não pode? 30 dias, 90, 120, 180 dias. Afinal de contas, eu posso ou não posso usar o aparelho do cliente da loja para ressarcir os danos depois de considerado o tempo mínimo de abandono? A resposta é que sim, pode sim. Tem um projeto de lei de 2016, o projeto de lei número 4.668-A, do senhor Francisco Floriano, que dispõe sobre o prazo de retirada pelo proprietário de equipamento eletrônico entregue aos prestadores de serviços de assistências técnicas.
Só que ele é um projeto de lei de 2016. Ele pedia, deixa eu ver aqui, quanto é que é o prazo? 60 dias. Esse prazo ele foi discutido no Congresso e ele foi para votação. E em 1/11 de 2017, no site da Câmara dos Deputados aqui, que eu estou aberto aqui, a comissão aprova o prazo de 180 dias para o consumidor retirar o produto consertado. A Comissão de Defesa da Câmara do Consumidor dos Deputados aprovou a proposta que estabelece prazo de 180 dias para a retirada pelo proprietário de equipamentos eletrônicos, máquinas e motores deixados na assistência técnica para conserto. Então, após 90 dias da informação sobre a realização do reparo ou sua impossibilidade, o prestador de serviço deve notificar por escrito o proprietário com aviso de recebimento emitido pelos Correios ou por outro meio hábil de comprovação. WhatsApp, e-mail, o que for, carta registrada, telegrama, para que promova a retirada do bem do estabelecimento. Então, também no momento em que receber o bem para conserto, o prestador de serviço fica obrigado a fornecer termo do qual consta a informação sobre as consequências da não retirada do bem no prazo. Seu termo de serviço tem que ter isso. Como eu uso na minha assistência? Em 90 dias, o seu aparelho será considerado como abandonado. Eu posso retirar todas as peças que eu botei nele para realizar outros consertos. Em 180 dias, eu me desfaço do aparelho para poder tirar o prejuízo como fiel depositário. De acordo com o artigo 640 do Código Civil de 2002, fiel depositário é atribuição dada a alguém que para guardar um bem durante um processo judicial, e está previsto no inciso 4º do artigo 665 do Código do Processo Civil. Então, quando o bem está no seu negócio, você assume a guarda daquele determinado bem. O que isso significa? Significa que você é responsável se a tua loja for roubada, se ela pegar fogo, Deus me livre e guarde, mas isso pode acontecer. E você tem que pagar esse aparelho para o cliente. Então, se você é o responsável, você também, se você arca com ônus, você também tem que arcar com bônus. Depois de 180 dias, você tem esse argumento legal também, caso exista algum juiz que tenha alguma jurisprudência em algum estado, em algum município do país, que vá de encontro a isso que a Câmara dos Deputados aprovou, você também pode recorrer ao argumento do fiel depositário. 6 meses depois, eu tenho minhas despesas para manter o aparelho. Entendeu? Então você tem esse direito de se desfazer do aparelho. 3 meses você avisa ele. Primeiramente, bota na sua ordem de serviço. 3 meses abandonado, 6 meses retirado. Acabou esse prazo? Pode se desfazer do aparelho sim. Eu me desfaço dos meus e até hoje eu não tive problema. Já aconteceu de com 5 meses o cliente veio aqui pelo aparelho e estava lá. O aparelho dele estava lá. Pagou pelo reparo, com valor corrigido, tudo corrigido. Então, você pode se desfazer, é garantido por lei. Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, compartilha, curte o vídeo. Me segue nas redes sociais, se inscreve no meu canal, por onde você estiver assistindo esse vídeo, porque é importante para a gente dar continuidade nesse trabalho de ajudar, transferir esse conhecimento que transforma vidas. Tá? Esse é o projeto do 0 a 10.090, é um projeto onde eu ajudo técnicos em celulares e aspirantes a técnicos em celulares a alcançar um resultado de R$10.000 em até 90 dias, partindo do zero com manutenção de celulares. Eu desejo a todos muita sorte, muito trabalho para quem já tem bancado e para quem não tem, que comece logo, porque é uma profissão boa, rentável. Um abraço e até a próxima.